Então vamos lá. Quando a gente fala de psicanálise, não é para pensar numa teoria antiga, empoeirada, sabe? É muito mais como uma história de detetive, uma investigação sobre aquelas partes mais estranhas e intrigantes da gente. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Todo mundo já passou por isso, de ter uma atitude e depois pensar: ué, por que eu fiz isso? A psicanálise parte exatamente daí. Ela usa essa pergunta, que é super universal, como ponto de partida para investigar esses nossos mistérios pessoais. E o primeiro passo nessa investigação toda é olhar para uma coisinha chamada sintoma. Mas não é para pensar em sintomas só no sentido médico, tá? Pensa naquelas ansiedades, naqueles comportamentos que a gente repete ou nos erros que parecem vir de um lugar que a gente simplesmente não controla. E olha que legal, a origem da palavra já dá uma pista incrível. Sintoma vem do grego e quer dizer queda. Um sintoma é tipo uma queda na nossa harmonia. Para a psicanálise, ele não é só um problema para a gente se livrar, mas sim uma mensagem codificada, sabe? Uma comunicação que vem de uma parte bem escondida da nossa mente. E aqui está o pulo do gato. A análise só pode começar de verdade quando a pessoa para de só sofrer com o sintoma e começa a se perguntar: tá, mas o que isso quer dizer? Por que isso continua acontecendo comigo? É a grande virada, sair da queixa e ir para a pergunta. Bom, essa ideia de uma mensagem escondida leva a gente direto para o Sigmund Freud e para a ideia mais revolucionária dele, a de que existe uma outra mente, com regras próprias, operando dentro de nós o tempo todo. A teoria do Freud não surgiu do nada, né? A gente consegue ver na trajetória dele como tudo foi se formando em meio a grandes mudanças históricas. Começa lá em 1885, em Paris, quando ele foi estudar histeria. Aí, em 1900, ele publica a obra-prima dele, A Interpretação dos Sonhos, que é o marco zero da psicanálise. E a jornada dele termina de um jeito bem dramático em 1938, quando ele tem que fugir do nazismo e vai para Londres. A primeira grande pista dessa mente oculta veio de uma paciente, a famosa Anna O. Ela percebeu que os sintomas dela, tipo paralisias e umas tosses nervosas, simplesmente sumiam quando ela conseguia contar em detalhes a origem deles. Foi ela mesma que deu o nome para o processo de cura pela conversa ou, de um jeito mais poético, limpeza de chaminé. O que o Freud descobriu, então, é que a gente tem como se fosse duas mentes funcionando ao mesmo tempo. A primeira é a consciente, essa que a gente vê na superfície, racional, lógica, que entende o tempo. Mas por baixo dela existe um mundo gigantesco e meio caótico, o inconsciente. Lá não existe lógica nem tempo, só uma busca sem fim por prazer. É o reino daquilo que a gente não quer encarar, daquilo que a gente reprime. Mas o que move essa máquina toda do inconsciente? Qual é a energia que alimenta isso? É aí que a gente chega em dois conceitos importantíssimos, a pulsão e o desejo. A pulsão é tipo o motor do nosso sistema psíquico. O Freud descreve ela como essa força que vem do corpo, mas que afeta a mente. É uma energia bruta, uma pressão que não para e que está na raiz de tudo que nos motiva e nos faz agir. E aqui a gente vê a diferença fundamental entre precisar de algo e desejar algo. A necessidade, como a fome, pode ser satisfeita, mas o desejo, o desejo nasce da memória daquela primeira satisfação. O que se busca não é mais o leite, mas aquela sensação de completude que ele trouxe. E essa busca, ela nunca mais acaba. E o que acontece com toda essa energia da pulsão? Ela não some, ela se transforma. Ela pode ser reprimida, escondida lá no fundo, pode se voltar contra a gente, ou, e esse é o destino mais criativo, ela pode ser sublimada. Pensa assim, um impulso agressivo pode ser transformado na força de um artista que esculpe uma pedra, criando algo bonito e que todo mundo valoriza. Ok. Então, se existe todo esse mundo interno, complexo e escondido, como é que a gente acessa isso? Aí a gente volta para a invenção mais fundamental da psicanálise. A sessão de análise é um espaço bem único, com regras muito claras. O método de quem está lá falando, o analisando, é a associação livre. A regra é falar tudo que vier à cabeça, sem censura. Do outro lado, o método do analista é a escuta atenta. A regra dele é a neutralidade e a abstinência. Ou seja, ele não dá conselho, não impõe os valores dele. O objetivo final não é resolver um problema, mas facilitar para que a própria pessoa descubra os significados do seu inconsciente. Certo, mas essas ideias de um século atrás ainda fazem sentido? Como é que elas ajudam a gente a entender o mundo de hoje? Nossos sofrimentos mudaram de cara, mas a função continua a mesma. Onde antes se via histeria, hoje a gente vê pânico, depressão, vícios, transtornos alimentares.
A psicanálise nos convida a olhar para isso não só como uma falha química, mas como sintomas da nossa época. São mensagens sobre a pressão por performance, sobre a solidão, sobre o vazio da sociedade de consumo. É um mal-estar na cultura, que pode e deve ser decifrado. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo que oferece uma pílula ou um aplicativo para cada problema, a psicanálise propõe um caminho diferente, talvez mais longo, o de parar para escutar. Qual é o valor de dar voz àquilo que nos perturba, em vez de só tentar silenciar? A resposta, talvez, seja a chave para uma transformação muito mais profunda.